grande momento! Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos para a nossa segunda edição do prêmio dos 10 piores do ano. Lembrando que na nossa primeira edição, que foi no ano passado, a gente fez os 7 piores, porém, como nós consumimos muito mais obras este ano, então a gente resolveu fazer os 10 piores. E agora nós temos um troféu específico para os 10 piores, que é o Flopinho de Ouro. Então, oficialmente, o prêmio dos 10 piores do ano vai se chamar Flopinho de Ouro. E se Deus quiser, teremos muitos flopinhos de ouro em todos os anos, então vocês podem aguardar. É muito divertida essa brincadeira. Precisamos deixar claro algumas regras do nosso critério de escolha, porque a gente vai fazer não somente os 10 piores, como vamos fazer também os 10 melhores. Mas graças aos pedidos de vocês, nós também faremos as 10 maiores lacrates. Então, temos um critério aqui, tá? O critério pro Flopinho de Ouro, você pode ver que ele tá em cima da agenda, tá? Vocês sabem sabem que um dos grandes fatores que é determinante para uma obra ser ruim, ficar péssima, é a introdução da agenda. Porém, nos 10 piores, no Flopinho de Ouro, a gente não vai usar como base a lacrate. Claro que na grande maioria teremos a intromissão da lacrate no critério. Só que tem obras que a gente colocou aqui nos 10 piores que não tiveram lacrate e foram podres, mesmo assim. Então, o critério principal dos 10 piores é que é ruim mesmo, entendeu? Porque assim, o flopinho, vira uma brincadeira aqui do canal, que é o famoso flop a galope, né? Quando a gente vê que algumas coisas estão flopando, é aquele flop, né? Porque eu gosto de duas palavras contemporâneas, flop e tancar. Tancar. Eu não tanco esse flop. Eu não sei se eu tanco. Se você tá agora vendo o vídeo e falou assim, não sei se eu vou tancar esse vídeo, você pode comentar. Se você não sabe se vai tancar esse vídeo. Então são palavras que a gente gosta, vamos começar a utilizar muito, né? Pra parecer muito jovial. Tancar e... É muito moderno, né? Muito moderno, né? Tancar. O Monark usa muito tancar, não sei como. Ele gosta? Ele gosta, não sei como. Deve ficar treinando em casa, né? Então. Mas é o seguinte, galera. A gente vai trazer aqui, conforme a gente já vai virar uma regra da linhagem, vai trazer os melhores, os lacrates e as flopadas. Isso. Simples. Vão ser esses 3 prêmios aí pra gente fazer um resumão do que foi esse ano que nunca termina, chamado 2022. E assim, ó, galera, nós sabemos que o conceito do flop é relativo à bilheteria, né? Ao fracasso de bilheteria. Não especificamente sobre o filme ser ruim, mas nós nos apropriamos do termo, tá? Na cara de pau e convertemos. Afinal, tem o Framboesa de Ouro e nós teremos o Flopinho de Ouro. Então, Flopinho de Ouro agora é marca registrada da linhagem. Beleza? Então é o seguinte, antes da gente continuar, galera, primeiro deixa eu fazer uma pergunta. Gostaram da vinheta? Nossa senhora, ficou linda, né? Uma gracinha. Os 10 melhores do ano vai ficar pra semana que vem, porque a gente ainda vai ver 2 filmes. Ainda vamos ver Avatar e vamos ver Irmãos de Honra. Então pode ser que mude. Eu creio que nenhum desses 2 vai entrar nos piores. E eu não sei muito bem se vai entrar nos lacrate, mas os lacrate e os piores, eles já estão bem preenchidos, tá? Vamos lá, galera. Primeiro, pra gente continuar, eu peço a você que se inscreva no canal pra ficar legal. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Chegou num dia importantíssimo, um dia de celebração aqui na Linhagem Geek. Fizemos 2 anos recentemente. Estamos fazendo o troféu, a segunda edição dos piores do ano. Ainda seguimos desmonetizados, mas vocês veem que quanto mais desmonetizados, mais empolgados e mais motivados. E aguardem que 2023 vem muita coisa boa por aí, graças a Deus e graças a vocês. Loja da Linhagem, todas as camisetas que utilizamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. E eu quero fazer um convite a você que ainda não assistiu o documentário Varig, a Caixa Preta do Brasil. Brasil Paralelo lançou recentemente esse documentário que tá fazendo o maior sucesso dentro do streaming do Brasil. Escândalo de corrupção, burocracia, planos
modelos econômicos mal sucedidos ou envolvimento do governo federal. Afinal, quem está por trás da queda da maior multinacional brasileira do século XX? Maior multinacional brasileira e primeira multinacional brasileira. Se você não lembra, trabalhar na Varig era um status social gigantesco. Olha, eu trabalho na Varig. A Varig chegou a ser uma das principais empresas aqui do Brasil. E a Varig se confunde com a história do Brasil, porque o Brasil é o país do futuro. E naquele momento, a gente pensava que o Brasil iria decolar. Mas infelizmente a realidade é dura, o brasileirinho não pode ficar feliz. E sempre quando o Brasil tá decolando, alguma coisa puxa pra baixo. Infelizmente temos tudo nas mãos, mas não conseguimos decolar. É inacreditável. Bom, galera, neste documentário, a Brasil Paralelo vai mostrar as semelhanças que não faltam entre o Brasil e a nossa primeira multinacional. Então, lembrando que este documentário é somente para membros. Então, para você assistir, você precisa se tornar um membro da Brasil Paralelo. No primeiro link aqui na descrição ou no QR Code, você ganha 10% de desconto em qualquer assinatura da Brasil Paralelo, no plano básico, intermediário ou acesso total. Detalhe que em qualquer um dos planos você já consegue assistir o documentário da Varig, mas não somente esse, como todos os documentários que a Brasil Paralelo produziu até hoje: Teatro das Tesouras, Entre Lobos, A Sétima Arte, Crise nos Três Poderes e muito mais. A face oculta do feminismo, inclusive a gente gravou um vídeo muito legal sobre a face oculta do feminismo. A gente gravou um vídeo também sobre a invasão bolchevique, a camisa mais pesada do mundo, que já parece que não é tão pesada assim, né? Mas vale muito a pena. Você, se tornando membro da Brasil Paralelo, com 10% de desconto, consegue assistir todos esses documentários. Não perca tempo e seja um membro da Brasil Paralelo. Então é assim, galera. Qual que é o critério primário aqui do prêmio dos 10 piores? O filme não agradar, não só por causa da lacrate. É um filme que não conquista, é um filme que não gera conexão, não motiva, não proporciona pra gente uma experiência. Esse é o principal ponto. Como eu falei, o flopinho de ouro, ele tá, né? A base dele é a agenda, certo? Só que nós vamos trazer filmes aqui, ou séries, que não é que tiveram um lacrate, mas acabaram sendo ruins pra gente, claro, na nossa opinião, beleza? Outra coisa, a regra, né, assim, o critério dos 10... não é que, ai, nossa, eu colocaria... Foi bem difícil colocar do 10º até o primeiro. É mais os 3 primeiros que a gente tinha certeza. Os 3 primeiros a gente tinha certeza que estariam nos 3 primeiros. O resto não tem uma ordem de menos pior ou melhor, beleza? Então nós vamos começar com o 10º lugar, Agente Oculto, filme da Netflix. Esse Agente Oculto é aquele filme que a gente assiste e quando ele acaba a gente não sabe o que viu. Porque é aquele filme, é uma tentativa da Netflix, a gente sempre elogia aqui a tentativa, só que quando a tentativa não vai bem, a gente tem que falar que não foi bem. Aqui eles tentaram fazer um filme de ação, eles viram, né, a gente fala do Top Gun Maverick, que deu uma balançada e a gente vai ver mais pra frente ainda o retorno, né, de toda essa experiência que o cinema teve com Top Gun Maverick, batendo 1 bilhão sem ser filme de herói, sendo filme de ação, mantendo ali a essência dos anos 80, então a gente vai ver muito isso acontecendo, acho que principalmente a partir de 2023, que acho que os grandes estúdios abriram os olhos falando, opa, dá pra conseguir alguma coisa sem ser filme de herói, dá pra conseguir uma marca boa. E a Netflix tentou, não sei se essa foi a motivação, mas como a gente tá com tudo acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Esse filme, Agente Oculto, é uma tentativa de um filme de ação, é bem assim, no nível de Missão Impossível, um pouquinho de Velozes e Furiosos, só que faltou muita coisa aqui. Faltou. Um protagonista muito fraco. Carisma zero, o Ryan Gosling. Zero. Um vilão espalhafatoso, mas sem motivação, que é o Chris Evans. Eu acho que até foi bem atuando como Sim. vilão. Só que o desenvolvimento do vilão foi muito... Era um ex-agente, sabe? E tal... E uma trama que se perde ali no final, quando os dois estão se resolvendo, ainda vem uma outra pessoa isso. pra entrar. É como se numa luta do Rock... Tá lá o Rock contra o Drago. Tá o Rock e o Apollo lutando. Tá o Rock e o Drago. Aí chega o Polly. Aí chega alguém e interfere, sabe? Tira o clímax do filme. Então é um filme que tem boas cenas de ação,
mas muito jogado, sem emoção. Faltou coração aqui. Faltou. Faltou muito coração nesse filme aqui, Agente Oculto. Faltou coração, faltou alma. E assim, qual que é a minha ideia em relação a esse filme aqui da Netflix? A gente vai falar as produtoras, tá? Só pra deixar claro, pra vocês verem como é uma opinião nossa e a gente não vai nunca porque a maioria gostou. Esse filme aqui, ele teve uma aprovação dos críticos na Rotten Tomatoes de 46% e a aprovação pública deu 90%. E quando a gente gravou esse vídeo, muitas pessoas falaram que gostaram, sem o menor problema. Pra gente não funcionou, por quê? A Netflix, ela achou que só colocando explosões... Exato. As cenas de ação, atores renomados, Ana de Armas também vai muito bem no filme. É a única coisa boa do filme. Que ia funcionar. Mas num filme de ação, o protagonista é muito importante. Ele é muito importante. E o Ryan Gosling é muito... Neste filme ele foi muito fraco. Não gerou carisma, não criou conexão. Eu achei muito ruim. Então, nestes filmes de personagens que fazem o impossível, você precisa ter o protagonista muito bem consolidado. Por exemplo, se o protagonista fosse o Chris Evans, talvez esse filme seria melhor, porque o Chris Evans, a gente sabe de todo o potencial dele. Ryan Gosling fez uns filmes legais, mas aqui ele entrega um protagonista muito fraco, tanto é que o vilão se destaca e uma coadjuvante se destaca muito mais do que ele. Então, por isso que nós temos aqui Agente Oculto na 10ª colocação. Então, flopinho de ouro para Agente Oculto. E na 9ª colocação nós temos Não Olhe Para Cima. Não Olhe Para Cima do Leonardo DiCaprio, que Meryl Streep, grande elenco. Outro filme com bastante elenco. Com bastante elenco bom, só que é aquele negócio que eu falei quando lançou o filme. O grande problema do filme é... ele embarca na comédia. Eu acho isso ótimo, porque falta filme de comédia, inclusive numa comédia até besterol, assim, né? Uma comédia mais besterol, juntando com aquelas questões de hoje em dia, né? Polarização, política, você escuta aquele, mas não escuta aquele, você fala uma coisa, mas você age diferente, a hipocrisia do ser humano, que a gente sabe que existe bastante na internet, o Instagram não é a sua vida, a rede social não é o que você é de verdade, você finge isso... Toda aquela questão de discurso político, polarização, muito legal pegar essa questão. Só que a pior coisa desse filme é que quando ele começa, ele não sabe se ele quer ser engraçado ou ele quer ser sério. Exatamente. Ele não sabe. E no final... Quando ele tenta ser sério... E no final, sabe, aquele jantar... Putz, exatamente. Sabe, eu acho que assim, num contexto apocalíptico, se você fizer um filme apocalíptico com comédia besterol, eu acho que funcionaria demais. Funcionaria demais. Mas aqui eles tentaram, sabe, parece que fazia uma piada e pedia desculpa. Fazia uma piada e pedia desculpa. Uma coisa séria, ela lá olhando as estrelas, a mulher que descobre lá que tá vindo um negócio... E aí, sabe, o próprio Leonardo DiCaprio, o personagem do Leonardo DiCaprio, assim, é um filme perdido, acho que do roteiro, completamente perdido. E olha que eu adoro o Leonardo DiCaprio como ator. E tá? Arrastadíssimo. É arrastado, tem toda uma quebra de tempo, piada, aí tem uma hora que falta piada, você não sabe se é pra rir. Aí tem aquele final lá que eu já falei que... Nossa, vamos aceitar, um dramático final, sabe? Todo mundo jantando ali, aceitando. Então, e ainda tem uma cena pós-crédito ridícula. Então é um filme que pra mim não se conversa. E é uma tentativa de crítica no mundo atual da questão de capitalismo, do negacionismo, do CEO. O próprio tema é Não Olhe Pra Cima. Quer dizer, alguém fala não olha pra cima, você já não pode olhar, né? Aí você pode interpretar de várias maneiras, né? Cuidado, ó, é a ciência que tá falando. Você vai contra a ciência? Então, são vários assuntos que eles pegam, vários temas que eles tentam discorrer ali no filme, mas ele se confunde todo e se perde completamente. Perfeitamente. Então, flopinho de ouro para Não Olhe Para Cima. Bom, eu assino embaixo tudo que o André falou, inclusive, o Não Olhe Para Cima foi a primeira crítica no ano que a gente trouxe. Primeira crítica de filme do ano foi Não Olhe Para Cima. E mais uma vez, Rotten Tomatoes, críticos deram 56% e a
aprovação pública deu 78%. Então, mais uma vez aí a gente não conversando, não concordando com a maioria, eu digo em aprovação pública. Nós não somos especialistas. Então a minha base de análise em relação a um filme, em relação a uma série, sempre vai ser a aprovação pública. Beleza? Vamos então para o 8º passageiro. Esse foi decepcionante pra nós, que é o Dragon Ball Super Hero da Toei. Grande decepção, achei que a gente já tinha uma certa noção do que poderia vir, principalmente pelo que tá acontecendo com Dragon Ball Super, mas a galhofa que entrega, a quebra das próprias regras do universo construído pelo Akira é muito explícita. Piccolo ganhando super força, Piccolo ganhando transformação com esferas do dragão, transformação do Gohan ridícula, sem motivação nenhuma, fora as personalidades, principalmente do Piccolo, que foram completamente destruídas. É um filme completamente sem criatividade, porque você, novamente, é a minha grande crítica do Dragon Ball Super, né? O Dragon Ball Super, ele consegue se sustentar sozinho por pouco tempo, mas depois ele começa a trazer Freeza, ele traz Majin Buu e aqui ele traz o Cell. Você resgata um vilão clássico, não sendo o Cell de verdade, mas um protótipo, mas toda a questão que envolve o filme é uma das melhores fases do Z, que são os androides. Você tem uma saga dos androides 2022, péssima, mal aproveitada. A infantilidade do Dragon Ball, nesse filme, ela cresce em 300%, que é o grande problema de Dragon Ball, pra mim, Dragon Ball Super. Porque se a gente analisa os outros animes, isso eu sempre vou falar. Ó, o Bleach poderia fazer a mesma coisa que Dragon Ball. Não, vamos fazer o Chichibukai, não, vamos fazer aqui essa guerra, a guerra aqui dos 1000 anos, vamos fazer um negócio mais, pra pegar o grande público. Não, vamos manter a essência do Bleach. É sangue e é sério. O próprio Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, o Demon Slayer, e essa turma desses animes aqui estão surrando, o próprio Chainsaw Man, estão surrando. Estão acabando, estão trazendo todo mundo. Então Dragon Ball pra mim vai na contramão. Esse Dragon Ball Super ele vai completamente na contramão. Vira as costas pra sua própria história. Vira as costas porque o Piccolo do Z jamais aceitaria esse... O Piccolo... Esse upgrade pelo Shenlong, ele preferiria treinar. Então é uma quebra da própria regra. Da regra da honra do personagem. Aí você coloca uma transformação do Gohan que não tem lé com cré. E aí só pra fazer uma associação com a melhor transformação, uma das melhores da história, que é o Super Saiyajin 2, que essa é completamente calçada pelo desenvolvimento. Essa sim. Então você faz uma releitura de um sucesso do Z com a cara do Super e por isso é péssimo. Exatamente, fora que Goten e Trunks nerfadíssimos. E novamente estão lá pra apanhar e não resolvem nada. Diferente do Z ali, quando o Goku, e o Goku totalmente diferente do Z, claro, sempre. O Goku do Super é um imbecil, o Goku do Z é outra pessoa. Quando o Goku ensina a fusão deles, e o Goku Super Saiyajin 3 poderia derrotar o Buu na saga do Buu, mas ele quer deixar pros dois, pra já começar a criar o senso de justiça e o senso de proteção dos dois pra Terra. Sim, deixar então, o legado. Olha a diferença nisso. E o Gotenks ia ganhar do Majin Buu. Só acabou o tempo. Clássico do Dragon Ball, mas ali era a primeira, né? Ali a gente tá falando do primeiro arco da fusão. Então são diferenças gritantes e Dragon Ball tá indo num rumo que vai chegar pra 3 a 4 anos. Exatamente. Eu sei que tem um monte de gente que é louca pelo Dragon Ball Super, problema de vocês. Pra mim, Dragon Ball Super é ruim, o Z é a melhor coisa, tanto que na primeira saga do Super vem o Bills, aí você, só que eu acho que já é muito grande, um deus, porque aí você tira o Super Saiyajin 3, aí você já começa a ter várias quebras. E você joga pra Deus e você elimina a turma de baixo. Aí você traz o Freeza. Aí na saga do Zamasu, que é uma das melhores, você traz o Trunks do futuro de novo. E aí depois tem o Torneio do Poder. E aí depois você traz o Freeza e tudo mais. Então, e tenta fazer as homenagens com o Kuririn, que também não dá certo em nenhum personagem, com exceção do Jiren. E o Mestre Kami foi legal. Ah, não. Assim, nenhum personagem tirando o Jiren é memorável. Então aí você coloca o Goku lutando com o Freeza. E aí o Android número 17 tá com a mesma força do Goku Blue. Então assim, não tem discussão, tá?
Se for minimamente honesto, não tem como levar o Dragon Ball Super a sério. Então, mais uma vez aqui, ó. Rotten Tomatoes, 93% dos críticos e 95% da opinião pública. Mas, aqui na linhagem, flopinho de ouro pra Dragon Ball Super. Flop de ouro. Vamos, então, para... Agora começa a esquentar. 7ª posição. Anéis de Poder, Anéis da Lacrate, série da Amazon Prime. Aqui é muito fácil, né? A gente consegue resumir muito isso aqui. Eu pego uma obra do Tolkien, falo que vou seguir Tolkien e sigo o progressismo inteiro. A base, lembra da base? Aí não tem como fugir da base da Lacrate. Você vê que o Agente Oculto não tem Lacrate, o Dragon Ball Super também não tem Lacrate e tá aqui. Então se você acha que a gente tá preocupado, só vive disso, aí você faz essa reflexão aqui. Só que não tem como, né, no Anéis da Lacrate, você colocar uma Galadriel guerreira que ainda se envolve com Sauron. Então assim, galera, novamente a quebra. Eu tava falando do Dragon Ball Super, da quebra da essência do personagem, como Piccolo, como todos os outros, o Goku. No Dragon Ball Super todo mundo fica meio imbecil. Aqui você pega o Tolkien, descaracteriza todo o trabalho do Tolkien, caga completamente pra obra do Peter Jackson, que é a que fez mais sucesso é o cineasta que chegou mais perto de conduzir a obra do Tolkien, chegando quase à perfeição, né, a um grau muito alto de qualidade. Aí você pega tudo isso e joga no lixo, por quê? Porque você quer lacrar. Exato, assim, a gente, além da Lacrate, a gente não pode fechar os olhos pra cenas pavorosas que tiveram, nossa, de ação, péssimas direções. Aquela que ela tranca os caras na essa cela. Essa cena é a pior cena. Se você tem um mínimo de é a pior cena. Cara, tem um mínimo de honestidade ali, você vê um bagulho horroroso. Cena péssima da Galadriel lutando contra os soldados. A cena com os elfos mal caracterizados, sabe? Os anões, assim, até tenta salvar, mas extremamente arrastada. É uma série que a ação é baixíssima, ela não te cativa, os personagens não te cativam, a protagonista, ela é insuportável, os outros personagens também, em nenhum momento gera nenhum tipo de conexão. Então assim, pra Anéis de Poder, nós temos aqui o troféu Flopinho de Ouro. Detalhe que a crítica especializada deu 85%, porém a opinião pública deu 39%. Então aqui nós concordamos com a opinião pública. Protagonista insuportável, uma elfa que tinha não sei quantos anos, parece que tem 14 e estuda pedagogia na USP. Esse é o resumo. Elfos com cabelinho de PSG, de jogador de PSG. E é isso. Isso. As caracterizações estão bem ruins. É uma pena. Assim, o visual, ele até consegue ser bom, mas não é só visual. Se eu quiser ver algo visual, eu vou no museu e fico só vendo um quadro. Como não é quadro, é um filme, roteiro péssimo, nada se resolve. Não, é incrível. 9 episódios, não, é ruim demais. 9 episódios pra nada se resolver. A cena do moleque guardando a espada, ele guarda lá o pedaço da espada. Ah, eu vou guardar ali, ó. E depois, não, o Arondir guarda o pedaço da espada e o moleque, eu sei onde tá. Tava dentro da casa onde todo mundo tava invadindo. Você podia guardar aquela espada você tinha uma fazenda pra guardar a espada. E aí você guarda na casa onde tá todo mundo, pô. Então assim, facilitações de roteiro a rodo. Então não é só a Lacrate, porque a Lacrate, quando a gente for dar o troféu... Meu Deus do céu. Aí, malandro, se prepara que o negócio tá diferente. Então, flopinho de ouro para Anéis do Poder, Anéis da Lacrate. Agora a gente vai pra um que... Assim, sexta posição. Na minha... Olha, eu vou te falar um negócio. Pra mim é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que é o Interceptor da Netflix. É uma coisa horrorosa. É um negócio horroroso, uma locação basta... E é muito ruim, cenas de ação ruim, frasezinha de efeito com Lacrate ruim, interpretações ruins. Aqui, e é sempre aquele negócio, né, ninguém acerta nada aqui, parece o Top Gang.
Parece o Top Gun. É isso mesmo. Ninguém acerta tiro em ninguém, fica um atirando nessa distância que eu tô com o Gabriel, ninguém acerta, sabe? É uma forçação gigantesca. É aquele negócio, né? A gente fala das pessoas, dessa nova turma, dessa nova geração que tentam... Eles têm uma ideia do que aconteceu nos anos 80 e não assistiram. Eles têm uma ideia e falam assim, então vamos colocar aqui explosão, tiro, porrada... que aí esses caras vão gostar. Eles vão aceitar. Eles vão aceitar porque eles aceitam qualquer coisa. E não conseguem entender a essência do negócio. Exatamente. E aí você cria um filme de ação absurdamente ruim e patético. Não, além disso, as facilitações de roteiro são gigantescas. Tudo pra, infelizmente, favorecer uma protagonista feminina, mas que em nenhum momento convence. Não é porque ela é bonitona e porque ela é fortona, mas... não dá pra aceitar milhares de coisas que ela faz, a ponto de lutar com um cara de 2 metros de altura, sabe? O cara é gigantesco. Infelizmente, isso a gente não conseguiu comprar. Interceptor é uma das piores coisas que a Netflix fez no ano. Vocês podem reparar que a gente já trouxe aqui 3 filmes da Netflix, Não Olhe Para Cima, Agente Oculto e Interceptor. E desses 3, 2 são de ação que eles tentaram copiar, e assim, quando eu falo copiar, eu não falo no sentido pejorativo. A Netflix, ela acha que é porque as obras que fizeram sucesso na década de 80, elas também não tinham essa magia de roteiro, não eram brilhantes, mas existia uma magia e existiam protagonistas muito bem interessantes e muito bem desenvolvidos. E outra coisa, a gente já trouxe aqui vários vídeos falando sobre filmes com mulheres poderosas. Então, assim, infelizmente, Interceptor não convence em nada. É um filme mal feito apenas para favorecer a esposa do Chris Hemsworth. Então, troféu flopinho de ouro para Interceptor. E outro detalhe, tá? A Rotten Tomatoes aqui em Interceptor deu 44 nos críticos e 19% na opinião pública. Realmente flopaço. E aí a gente vai pro quinto lugar. Quinto lugar, She-Hulk. She-Hulk é, assim como Interceptor, completamente calçado. Calçado assim, ali é o auge. É o molho do macarrão. Imagina que a She-Hulk é o macarrão, o molho que vai no macarrão inteiro é a lacrate. E ainda o molho vermelho maravilhoso. E aí, a gente cai aqui num filme de super-herói que tem como a She-Hulk, né, advogada. A gente pensa que pode ser alguma coisa legal. Na verdade, eu nunca pensei nisso, porque eu já sabia que a questão da lacrate ia ser pesado. É uma série que serve pra militar e destruir personagens. Exatamente. Que é o que a Disney tá fazendo, que a Disney fez muito na fase 4. Destruir personagens com base na lacrate. Doutor Estranho, Thor, Viúva Negra, todo mundo, a fase 4 toda... Eternos. Foi um protótipo de lacração pra ver como é que a gente consegue lacrar melhor. E aqui na She-Hulk já começa com a transformação dela. Que é ridícula. Porque cai o sangue do Mark Ruffalo, né? Que não é o Hulk, é o Mark Ruffalo. Cai nela e automaticamente ela já se transforma. Assim, é um nível de básico. Básico, assim, se você me falasse que quem escreveu o roteiro de She-Hulk foram pré-adolescentes de 12 anos, eu acreditaria. Porque é básico, tenta ser engraçadinho, tenta ser moderno. Aquele final horroroso, efeitos especiais ruins. Aí, como eu tava falando, destruíram também o Demolidor, que já voltaram atrás, né? Opa, vamos fazer o Demolidor sério, né? Que parece que, né? Sabe, o Demolidor voltando com a bota, a pé. Nossa! Com aquele uniforme ridículo. Entendeu? Então, assim, a She-Hulk tem muita coisa ruim e não tem absolutamente nada de bom na série da She-Hulk. Perfeito. Fora aparecendo Kevin Feige de boné, de robô. Nossa. E o filho do Hulk, aquela coisa medonha que fizeram. É como o André disse, o resumo aqui em She-Hulk, não olhando somente no foco da lacrate, mas olha o alicerce. Ela assim, quando a gente trouxer aqui o prêmio da lacrate,
obviamente She-Hulk vai estar, a gente vai se aprofundar mais na lacrate. Mas a desconstrução, principalmente de um cabeça de chave, é inadmissível. Por isso que She-Hulk... Porque leva o Hulk, né? Leva embora. Ele leva o Hulk. Aliás, assim, a She-Hulk, quando o que a Disney tá fazendo, né, com a Marvel? Ela tá pegando todos os potenciais personagens e jogando no lixo. Não digo que a She-Hulk é potencial personagem, porque é prateleira C, D. E é derivado, entendeu? E novamente, se você tá triste com esse comentário, você me manda uma foto sua da sua festa de aniversário de 6 anos com o tema da She-Hulk. Ou qualquer tema, tá? Ou qualquer festa, qualquer aniversário com o tema da She-Hulk. Beleza? Sem ser montagem. Aí eu começo a mudar um pouquinho a minha opinião. Mas ela leva o Demolidor pro ralo, ela arrasta, ela é ruim. E aí é aquele... É o típico progressistinha, sabe? Ele é ruim e não quer... Aquele cara que tá lá em cima, ele quer trazer pra baixo. Porque ele quer nivelar no nível... Quer nivelar por baixo. Aí leva o Hulk, aí leva o Demolidor e leva tudo. Até o Abominável é ridículo. Então é tudo ridículo, é uma série horrorosa. Todos os homens são ridículos. Todos os homens são ridículos, isso já basta, né? Então, flopinho de ouro aqui. She-Hulk na nossa 5ª posição. Na sequência, aqui na nossa 4ª colocação, uma outra grande decepção nossa, que foi Halloween Ends. Galera, assim, ó, a gente trouxe alguns vídeos pro canal, nós gostamos da franquia de Halloween. O André passou a gostar, ele nunca foi muito fã, mas ele passou a amar Michael Myers. Como não amar? Amar não. Eu tava curioso. Como não amar a Michael Myers? Eu amo Michael Myers. E assim, depois de um primeiro filme sensacional, um segundo filme muito bom, principalmente na brutalidade do Michael Myers, terminar desse jeito, nerfando completamente o Michael Myers, entregando um moleque de 25 anos que começa a matar todo mundo com a máscara do Michael Myers, foi um negócio inadmissível, não só pra mim, mas eu creio que pra grande maioria dos fãs da franquia. Não deu pra conceber 1 hora de filme sem o Michael Myers morando no esgoto e um moleque matando as pessoas com a máscara do Michael Myers. Eles tentaram fazer uma passada de bastão do pior jeito possível. Eu não sei quem é que teve essa ideia. Nossa! Quem teve essa ideia foi o mesmo que teve o Cole Young. Quem teve essa... foi nível Cole Young. Nível Cole Young. Nível Cole Young porque foi muito ridículo. Foi muito ridículo, como o Gabriel falou. O Michael Myers morando lá com o Mestre Splinter no esgoto, ridículo. E aí o moleque, ele toma completamente o lugar do Michael Myers. Começa a ficar imortal. E aí não explica nada, a questão de imortalidade do Michael Myers, como é que... Não explica absolutamente nada, você tira o principal, você tira o protagonista da trilogia, não é nem do filme. da franquia e coloca outro no último filme. É a mesma coisa que no Senhor dos Anéis, você tira o Frodo no último filme e coloca um outro cara. Fala assim, a partir daqui descansa que eu vou levar o anel. Quando tá na porta do vulcão, sabe? É ridículo. É a mesma coisa que fizeram lá, mas não no sentido lacrate com o Neo com a Trinity. Você tá esperando o Neo no Matrix 4 o tempo inteiro, ele recobrar a memória, entender que ele é o escolhido, e aí no final a Trinity é a escolhida. E aí você quebra toda a trilogia anterior. É isso que o Halloween Ends faz. Ele poderia entregar uma ótima trilogia de terror, como o Gabriel falou, já tinha ido bem. O de 2018 é incrível. O Halloween Kills é mais como o Gabriel disse, a brutalidade do Michael Myers. É legal ver ele em ação. E aqui o Michael Myers é um coadjuvante do próprio filme. Então eu não sei o que a turma tava com a cabeça quando fez esse filme. Um filme mal explicado, mal feito. Péssimo. Então, flopinho de ouro para Halloween Ends, que deu 40% na Rotten Tomatoes dos críticos e 57% na aprovação pública. Agora vamos pro pódio. Os 3 piores do ano. Aqueles que a gente assistiu sofrendo. 3, tudo bem que todos eles a gente assistiu sofrendo, mas esses 3 foram aqueles que a gente falava, meu Deus do céu, acaba logo, por favor. Em terceiro lugar, com medalha de bronze, Halo. Nossa, que coisa horrorosa, cara.
Coisa medonha essa série. Meu Deus do céu, Com cara. atuações horríveis. Cara, Halo, logicamente, tem a base da Lacrate, tem a base bem evidenciada, só você dar um Google, coloca Halo elenco, você já Nossa! vê, você já vê. Agora, o que é inacreditável em Halo é um apelido carinhoso, tá? Como eles conseguiram transformar um protagonista como Master Chief de um game tão gigante como Halo em um idiota, e ele é mandado, ele é capacho de todas as mulheres do filme, todas, mas essa parte a gente vai deixar pra premiação da Lacrate. Mas assim, atuações como o André falou, péssima, casting horroroso, direção péssima, CGIs horrível. A única coisa que salva um pouco em Halo é o traje do Master Chief. Só. Mal feito, atuações péssimas, um desenvolvimento horrível, mais uma obra que você tem raiva do protagonista, você quer que o protagonista morra porque você não aguenta mais ele, você tem um elenco completamente perdido, você tem o passado do Master Chief, uma série que não se conclui, e no final é a premiação. Isso. Final é a premiação que a gente vai falar no Troféu Lacrate. Então assim, é uma série chata, insuportável. Quem tá com problema de insônia, ou assiste o Bial, ou assiste aqui o Halo. Que a gente sabe que é Halo, tá? A gente fala que é Halo porque tá mais perto do Halo essa série. Então foi uma série que pra mim foi uma das mais difíceis de assistir. Dava até desgosto quando saiu o episódio. Falei, puta, eu vou ter que ver isso aí hoje, cara. Quando saiu o episódio eu via 55 minutos, eu até tremia. Nossa. Então, medalha de bronze do nosso flopinho de ouro para Halo. Os críticos especialistas amaram, deram 70%. Nossa senhora. Porém, o público deu 52%. Vamos então para a medalha de prata. A segunda pior obra do ano, que foi uma bomba chamada Black Sun. Sem a menor dúvida, foi uma das coisas mais chatas de você ter assistido. E aqui, novamente, né, a gente não vai usar a base da Lacrate pra falar de Black Sun, porque não precisa. Porque não é somente pela Lacrate que tem, é pela depressão que a obra é. É uma obra deprimida, é uma obra que ignora o Black Kamen Rider, ignora completamente a sua história. Ela usa, né, é o famoso vou jogar milho pras galinhas. Ela usa o nome dos personagens, ela usa o tamanho da obra da série, não tem nada a ver com a série original. Tudo bem, é um reboot, mas é um reboot péssimo, e reboot, a gente já falou aqui, reboot é falta de respeito com a obra original. As atuações são horríveis, o Isamu é ridículo, mancando a série toda, deprimido, soturno, carregado, lamentável. Medalha de prata com louvor. É uma série insuportável de assistir. Também, se você tiver com problema de sono, o Black Sun, ele é fantástico. E a assim, trilha? A trilha, repetitivamente, assim, é horrível, enche o saco. Os episódios parecem que são 3 horas cada um. Você morre dentro do episódio. Assim, eu senti a minha alma saindo do meu corpo assistindo isso aqui. Porque é chato, aí você tenta pegar uma pauta atual, só que você tem que desenvolver melhor. Porque Black Kamen Rider é Shadow Moon e Black Sun, você não quer mais saber de ninguém. Ou você tem que criar um espaço bem feito, porque você tá falando de 2 personagens principais. É o problema que vários animes estão passando. Quando você cria, sempre tem os 2 mais fortes. Você tem ali o Naruto Sasuke, você tem o Goku e o Vegeta. Para você colocar outro personagem para rivalizar com os 2, você tem que ter um desenvolvimento caprichado. E aqui, aí você tem toda a história dos Kaijins. Você tem muito flashback, completamente desnecessário. Você tem falta de heroísmo, você tem falta de momento alegre, porque
herói, você tem um momento alegre que você salva. Ninguém dá um sorriso nessa série. Tem a Greta do Japão, que é a questão da lacrate, que tem. Não é muito, mas tem. E aí você tem uma história que se perde completamente tentando ser muito grandiosa. Exatamente. Muito grandiosa, mas que no final, e ainda termina de um jeito horroroso. Horrível. Termina de um jeito ridículo que, sabe, você poderia fazer qualquer básico. Se você seguisse um roteirinho básico ali, por exemplo, não é Grande Mestre, é o Grande Rei, Grande né? Rei. Grande Rei alguém podia virar o Grande Rei, aí o Shadow Moon e o Black lutassem junto, que os dois morressem, entendeu? Seria bem melhor. E o Grande Rei, aquela baratona gigante, horrível. A barata ridícula que fica sentada. Horrível. Não. Horrível, muito ruim, muito ruim. É assim, galera, péssimo. E depois o Isamu vira aí vem a menina e, né? Os mesmos, o único movimento que ele ensinou. Isso. É a mesma coisa fazer um filme meu com o Bruce Lee, ele me ensina um soco, um soco mesmo, tá? Ele me ensina um soco, aí no final de tudo ele vira o vilão, eu ganho dele com esse soco que ele me ensinou. Sabe, é ruim, porque o desenvolvimento dos irmãos são ruins, o desenvolvimento do Isamu com a menina também, com a Gretinha, ou Greta, é ruim, então é muito ruim, é uma série ruim, triste, carregada, e que parece que não vai acabar nunca. Exatamente, e uma trilha sonora que enche o saco, enche o saco. Então, flopinho de ouro aqui, medalha de prata, e lembrando assim, é só simbólico, tá? Porque tudo tá no mesmo balaio aqui de podre, principalmente no pódio, porque em primeiro lugar, nós falaremos sobre a série que me deixou doente depois que eu assisti, sem o menor motivo, que eu tava super bem. Isso eu vou falar pra todo mundo. Eu tava muito bem antes de assistir essa série e de repente me deu uma febre sem a menor explicação. Resident Evil da Netflix, o maior fracasso da história da Netflix. Isso é comprovado porque a segunda temporada ela foi cancelada em menos de um mês da série lançada. Em menos de um mês, a segunda temporada já tinha sido cancelada, dado o tamanho do flop gigantesco, uma profunda falta de respeito com a história do game, com Você pode reparar, olha só que interessante, galera. Os três primeiros, tá? Os três primeiros são três, entre aspas, reboots. Os três primeiros. Porque Halo não tem nada a ver com a história, nada a ver. O único personagem que tem na história e tem na série é o Master Chief e a Cortana, então criaram um novo cenário pra fazer a série. Kamen Rider foi um reboot péssimo, horroroso, e aqui a gente teve também um reboot fundado na Lacrate, forjado na Lacrate, mas isso a gente vai trazer nos 10 da Lacrate, porque além disso, a gente tem uma história pessimamente desenvolvida, uma protagonista sem o menor carisma, a relação das duas irmãs, que é contada no flashback, é horrível. Elas entram num laboratório que estão desenvolvendo um vírus perigosíssimo. Elas entram como elas estivessem entrando num shopping com uma série de facilitações, dão um golpe no pai. Tudo muito mal feito. Os zumbis, que entre aspas, eles são os grandes antagonistas da série, da história do game de Resident Evil, eles são rebaixados ao quinto plano. O quinto plano, fora o crocodilo gigante, no final é pra consagrar a porcaria que foi essa série do Resident Evil. Eu não consegui assistir até o final, falei pro Gabriel, não vou assistir até o final, se você quiser, assiste, porque se você tiver raiva da tua existência, assiste Resident Evil. Porque essa série vai fazer você refletir sobre a vida. Porque é muito ruim, é lacração já desde o primeiro episódio, não tem nada que conecta no jogo, não tem absolutamente nada que te conecta no jogo, que te lembre, tirando algumas coisinhas, sabe? É a mesma estratégia o deles. Cachorrinho, é a mesma coisa, mesma estratégia dos três primeiros. Coloca ali o Licker, coloca ali o cachorro, coloca alguma coisa ali que vai parecer Resident Evil, arma, zumbi, isso, que a turminha vai adorar. E essa turma, a nossa crítica maior é que essa turma subestima o público. E essa é a nossa raiva.
subestimo o público, subestimo fãs de Resident Evil, subestimo fã de outras obras que fazem reboot mudando tudo, sendo que tudo pra pior, nada pra melhor. Não parece que é um negócio... E fora os clones do Wesker, Blade. Nossa. Aquela vilã cantando no final. Nossa, meu Deus Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, pra mim, disparado a pior coisa que eu vi no ano, esse Resident Evil da Netflix, pra variar, né? Então nós tivemos aqui, ó, só pra fazer um só pra concluir, tá? Resident Evil, os críticos deram 54% e o público 26%. Então nós tivemos Netflix, Amazon Prime, Paramount, aí é o filme do Halloween Ends, Disney, Netflix, Amazon Prime, Toei, Netflix e Netflix. Bem diverso, né? Bem diverso, mas a Netflix dominando as piores coisas e é uma resposta aí do que tá acontecendo com a Netflix. Então, este é os 10 piores de 2022. Eu quero saber de vocês. Eu quero muito saber de vocês. Quais são os 10 piores de 2022, na sua opinião? Pode ser série, pode ser filme, pode ser desenho, pode ser anime. Coloque a sua lista e dê o flopinho de ouro para os 10 piores de 2022. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado da segunda edição do Flopinho de Ouro. Se inscreve no canal para ficar legal e até o próximo vídeo.